Olá para você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café Solitário Podcast. Eu sou o Rezen e venha para mais um Café Solitário onde eu vou estar entupido de café, cheio de café na veia. Por quê? Porque eu estou com muito sono, eu dormi extremamente mal e muito pouco. Como hoje é minha folga, né? Eu estou fazendo essa gravação na minha folga. Finalmente eu tenho um tempo para isso. Como eu estou fazendo isso no dia anterior, no caso ontem, mais conhecido como ontem, eu cheguei do trabalho e eu ainda tive que resolver uns problemas, uns trabalhinhos ali que eu tive que fazer, que estava por fazer ainda e estava aberto já fazia um certo tempo, e aí eu precisava encerrar de uma vez o trabalho e me livrar dessa, sabe? E o que aconteceu? O trabalho foi mais complicado do que eu esperava. Foi mais complicado e mais complexo do que eu esperava. O que resultou? Resultou em eu estar desde as... 2 e pouca da manhã, quase 3, quando... primeiro eu cheguei em casa, né? Eu e a minha mulher pegamos um vinho, pedimos algum delivery, né? Pegamos uma pizza e fomos ver Todo Mundo Odeia o Chris. Porque sim, cara, porque essa série é muito boa. Fomos ver Todo Mundo Odeia o Chris, comendo uma pizza, bebendo um vinho, e é isso aí, nos divertindo. Aí, claro, ela precisava trabalhar hoje, no caso, no dia seguinte, e eu não. Só que então ela foi dormir, ela foi dormir umas 3 horas da manhã, mais ou menos. Então, às 3 horas da manhã eu pensei, putz, não tô com sono, e eu vou ter que terminar esse trabalho para me livrar de uma vez. E... a partir da semana que vem, espécie de segunda, já não tem mais esse problema na minha vida. Aí eu me livro desse trabalho e tá tudo certo, tudo numa paz. Beleza? Fui lá resolver o trabalho. Quem disse que eu consegui resolver isso muito fácil? Cara, meu Deus do céu, cara, eu achei que ia ser mais fácil, mas foi complicado pra caralho. E não que foi difícil, mas é que era tantos detalhezinhos, tantos detalhes que eu tinha que ajeitar, que eu tinha que resolver, que acabou demorando. Cara, era tipo 6 horas da manhã, 6h30, eu ainda tava ali. E aí fui me deitar, era quase 7 horas. Mas eu terminei. O lado bom é que eu terminei. E aí eu fui me deitar quase umas 7 horas. Só que aí a gente tinha que acordar, a minha mulher tinha que acordar umas 9 e pouca, 10 horas. E eu tinha que acordar mais ou menos isso também, porque eu tinha coisa pra fazer. Tinha mais coisa pra fazer. E tem outro problema que tinha que resolver e não podia deixar passar muito tempo. Beleza. Acordei. Ela me acordou. Era quase 10 horas, ou era 10 horas, sei lá. Então, no caso, eu dormi 3 horas. Assim... Resumo, eu dormi 3 horas, muito mal dormidas também. Acordava toda hora, nossa, eu não sei porquê. Acordava toda hora. E beleza, agora eu estou aqui fazendo essa gravação e bateu um sono há pouco tempo atrás. Então eu estou tomando ainda café, bebendo café e o sono tá pegando. Então... Tá complicado. Tive coisas pra fazer hoje, fiz muita coisa e parece que eu não fiz nada, e tem mais coisa pra fazer. Tô gravando esse podcast também, que tem mais coisas, e se Deus quiser, a gente vai dormir, a gente, no caso eu. Às vezes, sei lá, eu sinto um idiota tendo que explicar umas coisas tão óbvias, mas a gente vai dormir, vamos ver... com sorte, umas 10 horas. Umas 10, 11 horas para levantar umas 7. Sabe? Tô esperando. E com isso, né? É claro, eu vou ter que... Pra que eu consiga dormir mesmo, eu vou ter que gastar toda a minha energia que eu tenho, mesmo que não tenha quase nenhuma, ou no momento, para poder dormir de verdade, né? Descansar de verdade, para o sono pegar. Apesar de que, mesmo eu sempre tive esse problema também, mesmo com muito sono durante o dia, chegava em casa à noite ali, eu ia me deitar e o sono não vinha.
e sono não vinha. Sempre tive esse problema. Agora já tá um pouco menos, mas ainda assim ele aparece. E por conta disso eu estou com muito sono. É isso. Resumindo, eu estou com muito sono, muito cansado. Meus olhos estão o dia inteiro semicerrados. Tá incrível, incrível. Tem uma novidade. O que aconteceu aqui? Nessa madrugada? Não. Acho que foi uns 2 dias. Bom, enfim. Aconteceu essas noites aí. Pela primeira vez, desde que nos mudamos pra cá, teve tiroteio. E vai fazer. Hoje estamos em agosto. Vai fazer 1 ano daqui a pouco, né? Tem mais ou menos uns 9 meses. 10 meses, não sei. Que a gente tá aqui e é a primeira vez que tem tiroteio. Sendo que é um lugar que as pessoas costumam dizer que é muito ruim. Apesar de que nesta região desse bairro é tranquilo, é bem tranquilo. Então, não sei o que esperar, na verdade. Eu não sei o que aconteceu, que começou. Era umas 2 horas, 1 hora da manhã, 2 horas, e começou uns tiroteios ali na rua. Não escutei nada, não ouvi gritos, não ouvi nada, só latido de cachorro e os tiros. Não sei se pegou em alguém, não sei, não faço ideia, porque... cara... É que, bom, claro, torcendo para que seja só bandidos sejam acertados, e naquela hora de madrugada, muito provavelmente eram. Então, não procurei saber também, mas isso aconteceu, uma novidade aqui, isso nunca tinha acontecido desde que chegamos aqui. Desde que a gente veio pra cá, aparentou ser bem seguro, bem tranquilo, tudo numa boa. Crianças sempre estão ali na frente da praça, ali na praça da frente de casa, na verdade, ali brincando e no balanço e jogando futebol, que tem uma quadra aqui na frente também. Então, aparentemente parece um lugar bem tranquilo, apesar, claro, sempre vai ter essas coisas ruins que tem em qualquer lugar do mundo. E aqui não vai ser diferente. Mas aqui pelo menos é diferente do bairro onde eu cresci, que tinha o quê? 4, 5 bocas na mesma rua, sabe? Na mesma rua, na mesma quadra, 4, 5 bocas diferentes. Então, né? Eu acredito que seja uma evolução. O que mais que eu ia falar? Eu meio que agora anotei uma coisa que eu ia falar. É verdade. Ontem, ou hoje, dá pra dizer que é hoje, porque foi de madrugada, choveu granizo, não sei como que fala, mas choveu, caiu pedras de gelo do céu. É isso, caiu pedras de gelo. Como sempre aqui onde eu moro, cai pedra de gelo em algum momento do inverno, Então, natural. Eu achei que ia destruir aqui o toldo que tem aqui no meu pátiozinho que tem aqui, no meu pátio. Achei que destruiu todo, porque fez um barulhão do caralho. E, cara, é muito estranho. É muito estranho que pedras de gelo caindo do céu. É muito estranho. Eu me lembro de ter visto o que é, o que é, eu sei o que é, porra. Mas como que forma essa pedra de gelo, eu cheguei a ver toda a explicação certinha, tintim por tintim, mas eu esqueci. Então eu não lembro, realmente eu não lembro qual é a explicação. E, cara, mas, bom, tem as minhas cadelas aqui, e elas não se assustaram, aparentemente, tudo tranquilo. Outros cachorros que eu já tive, eles se cagavam de medo por qualquer barulho que aparecia, seja um raio eu entendo mais, trovão eu entendo mais do que, sei lá, pedras de gelo batendo no telhado, mas se assustavam. Aparentemente tudo tranquilo. Olha o sono pegando. Meu Deus, deixa eu tomar meu café aqui porque tá foda.
Fazia tempo, fazia tempo que eu não presenciava a chuva de granizo, porque eu nunca estava acordado. Quando isso acontecia, eu nunca estava acordado ou não era exatamente na cidade onde eu moro. Então, fazia tempo, fazia tempo. Geralmente acontecia isso na serra. Na serra também costuma nevar algumas vezes. Bem de leve também, bem pouquinho e bem raro também, mas acontece, acontece. E essa chuva, eu sei lá, o que acontece? Será que essas pedras elas têm, por um acaso, força o suficiente? Elas caem com uma velocidade suficiente para quebrar um vidro de um carro? Eu não sei, de fato eu não sei. Eu nunca vi, nunca fiquei sabendo de ninguém reclamar que a janela do carro, o vidro dianteiro do carro, tá lá, sabe, quebrou por conta de um granito, sei lá, mas nunca vi. Então, eu sei lá, eu tenho essa dúvida genuína, E sem falar que apesar de eu não entender esse negócio, eu não entender como é que funciona esse negócio, o que acontece direito, eu não me lembro. Eu não sei porque eu tô falando disso, cara. Eu nem sei porque eu tô falando disso. Eu só resolvi falar. E é isso aí, é o que tá no meu peito, aqui no meu coração, eu tô soltando pro universo. E eu estou aqui, sei lá, 5 minutos falando de pedras de gelo. Uau! Esse é o conteúdo maravilhoso aqui. Mas, cara, essa questão de dormir pouco e não conseguir ter um dia tão produtivo como você teria normalmente dormindo certo, dormindo direito, essa questão me fez lembrar que às vezes, bocejei aqui, às vezes a pessoa, a gente, vou me incluir nisso porque eu também já tive esses momentos, já foi assim. Hoje não é mais. Eu acho que faz uns bons anos também que não é mais, mas quando eu era mais jovem, quando eu tinha meus 15, 17, 18, sabe, de 15 para 18, para 20 anos, quando eu tinha essa idade, era muito mais fácil, muito mais difícil, na verdade, de eu dizer não para os convites. A máquina de lavar está funcionando nesse momento, então provavelmente está saindo esse ruído, esse barulhão no áudio. Então é isso, tá? Sinto muito, eu tenho que lavar roupa em algum momento, eu não posso andar pelado. O que eu tava falando? É muito mais fácil muito mais difícil você dizer não para as pessoas, para convites que as pessoas possam fazer sobre qualquer coisa. É muito mais difícil você negar. Porque é aquela coisa, quando você é jovem, você quer ser aceito. Quer ser aceito pelas coisas, pelas pessoas, através das coisas que você faz. E às vezes as coisas que você faz não são nada interessantes e não são nada demais. O que você no que você quer buscar aceitação, sabe, sei lá, é muito superficial, sabe? Muito superficial. E com essa dificuldade de você... Tá foda de construir uma linha de pensamento aqui. Mas e com essa dificuldade que você tem de recusar os convites para festas, para, sei lá, qualquer outro lugar, jogatina, qualquer merda que você fosse fazer e que vai se estender até altas horas da noite ou varar a noite, virar a madrugada, qualquer coisa que você recebe, qualquer convite desse que você recebe, você não consegue recusar de direito, você não consegue dizer não, isso leva com que você
volte mais tarde para casa ou nem volte para casa no dia e acaba que você dorme mal, ou você perde todo um outro dia, ou sei lá, você tem que trabalhar no dia seguinte, você tá todo ferrado porque você virou a madrugada bebendo, enchendo a cara, ou simplesmente virou a madrugada jogando e comendo Doritos, não sei, mas fica mais improdutivo, o seu dia fica pior, fica muito pior, e você se sente uma bosta. Você sente um zumbi andando, só isso. Porque é muito. Você fica cansado mentalmente porque você dormiu pouco. Você fica cansado fisicamente porque você dormiu pouco. Então, sabe, quando você lida com um dia em que você tem uma rotina de trabalho, você tem que trabalhar ainda, você tem que passar 8 horas trabalhando, lidando com pessoas ou lidando com problemas de maquinário, qualquer coisa assim. Você está trabalhando a sua mente e o seu físico. Então você está se cansando e você já está cansado. Você já está muito cansado. E aí você continua esse ciclo de cansaço porque você não consegue, você não pode, na verdade, você não pode se dar o luxo de dormir. Por quê? Porque você vai estar trabalhando, ou você vai estar estudando, ou você vai estar, sei lá, fazendo alguma coisa que é muito importante pro dia, você não pode não fazer. Tem que pagar uma conta, tem que comprar alguma coisa, tem que consertar alguma coisa, qualquer coisa, sei lá. Você não vai ter essa produtividade. Você vai, consequentemente, postergar muito mais essas atividades, essas coisas que você tem que fazer, ou o seu trabalho vai ser menos qualificado, vai ser bem arrastado, vai ser mal feito, vai perder muita qualidade. O sono aí pegando. Aí, perdi a linha de pensamento. Perdi. Aí você vai ter esse momento em que você vai colocar a cabeça no travesseiro e vai pensar: tá valendo a pena isso? Porra, o que eu tô fazendo da minha vida? Sabe? Porque eu não tô dizendo que eu estou assim hoje. Não estou assim hoje. Por quê? Porque foi só um dia. Um dia em que eu me passei, justamente porque eu já estava considerando que eu estava muito atrasado no trabalho que eu tinha que entregar, então eu tinha que terminar esse trabalho. Beleza. Então, você vai pensar esse tipo de coisa porque você tá sempre cansado por conta disso. Por quê? Porque você precisa beber café, você precisa beber energético para ter algum tipo de vontade de fazer as coisas, de energia. E se você vai entupindo o rabo de energéticos, de bebidas, como é que é o nome das bebidas? Estimulantes, e de estimulantes, todo esse negócio, você vai chegar num determinado horário, que é lá pelas 6 horas da tarde, noite do dia, que se você beber algum estimulante vai piorar o seu sono, ou você vai ter dificuldades para dormir. Na verdade, você vai ter dificuldades para dormir e vai piorar o seu sono. Então quando você vai demorar para dormir, e quando dormir você vai dormir mal. Caramba, essa máquina está muito alta. Então você vai dormir mal, ou seja, no dia seguinte você vai estar cansado de novo, vai estar todo ferrado. E o que você vai fazer de novo? Você vai se entupir de estimulante mais uma vez. Café, energético, qualquer coisa, você vai se entupir de novo. Pra de noite acontecer a mesma coisa. Na noite, se você está trabalhando esse seu trabalho, vai até mais tarde do dia, você vai precisar beber mais estimulante. Porque para você se manter acordado, porque o seu trabalho precisa que você esteja acordado nesse momento, até umas 8 horas da noite, mais ou menos, que quando você vai sair dele, você vai embora para casa, beleza, aí você vai embora para casa. Só que aí você vai embora para casa e o último café que você bebeu foi às 7 horas da noite, 8 horas da noite. Foi antes de você pegar o ônibus. Ou bebeu enquanto você estava esperando o ônibus.
E aí você vai chegar em casa, vai dormir 10 horas certinho como deveria ser para acordar cedo no dia seguinte. E o que vai acontecer? Você não vai conseguir dormir. Você vai conseguir dormir, sei lá, passadas meia-noite ou 1 hora da manhã. E você vai dormir muito mal porque você vai acordar várias vezes durante a madrugada por conta desse café que deixou seu sono extremamente leve. Experiência própria também isso. Isso é muito específico e é experiência própria. Eu passei por isso. Passei por isso por muito tempo. Porque por muito tempo eu me entupia de café, basicamente. E eu não conseguia dormir direito. Eu dormia uma quantidade de horas boas, se eu olhar a quantidade mesmo, mas a qualidade era horrível. Eu acordava toda hora durante a noite, toda hora. Era horrível, era uma merda. Isso melhorou um pouco. Depois que eu fiz todo aquele processo ali da quaresma, de desintoxicação do café, todo aquele negócio. Deu uma melhorada. Agora eu durmo e eu dificilmente acordo na madrugada. Só vou acordar se eu precisar ir no banheiro. Basicamente. Então, sim. Esse ciclo é um ciclo interminável. É um ciclo que você não consegue mais sair porque vai chegar no final de semana e aí você vai dormir. E aí você dorme pra caralho, dorme 15 horas, 12 horas pra recuperar tudo que você não dormiu na semana, né? Beleza, só que aí você vai acordar o quê? Você vai acordar 3, 4 horas da tarde, vai passar seu dia e você vai chegar às 10 horas da noite e você vai estar acordado ainda, vai estar com muita energia porque você dormiu 12 horas. Apesar de que quando você acordar, você vai acordar pior do que se você tivesse dormido 8 horas. Tem todo esse negócio de ciclos do sono, né? Processo de sono que eu demorei também muito para entender. Demorei muito para descobrir, na verdade. Quando eu descobri, quando eu fui ver que o sono é feito de ciclos e mesmo que você durma uma quantidade gigantesca de horas, vamos dizer 12 horas, porque eu costumava dormir 12 horas também, você vai acordar muito pior do que você dormisse 8 horas, porque o ciclo do sono natural, ele dura em torno de 7 a 8 horas. Então, quando você dorme 12 horas, você teria que estar dormindo 16 horas. Porque aí você acordou no meio do ciclo. E quando você acorda no meio do ciclo, é pior, é uma bosta. Se eu não me engano, é que aí geralmente acordar assim no meio do ciclo, você está meio que dentro do ciclo do sono mais profundo ou algo assim. Pera, deixa eu ajeitar esse microfone. Não sei explicar direito, mas você interrompe o ciclo. E você quebrando o ciclo no meio do caminho é muito prejudicial. Prejudicial porque a faxina que o seu sono faz no seu cérebro, ela não fica completa. Eu estou explicando de uma maneira bem primata aqui, bem macacal mesmo, porque eu sou burro pra caralho, mas sou um burro curioso. Então eu fui pesquisar sobre essas coisas, fui descobrir essas pequenas nuances do sono nosso de cada dia, do sono brasileiro, e descobri isso. Só que, mesmo eu descobrindo isso, demorou para eu entender que eu preciso de fato fazer isso. Eu não sabia que era o café em demasiado que eu estava tomando, porque eu achava que o café só ia me tirar o sono. Só que eu conseguia dormir tranquilamente. Então, eu não perdia sono. Para mim, o café não ia me fazer acordar no meio da noite. Então eu segui minha vida assim, até o momento em que eu vi o pessoal que fala de cérebro e todo esse negócio, do funcionamento dele, da bioquímica dele, todo esse negócio dele, e também uma pessoa da minha família que é muito inteligente, que também chegou e falou sobre isso. Aí eu levei um pouco mais a sério.
Aí eu passei a entender de fato, porque, caraca, então o café não só tira o sono, como ele tirou o sono, e pensando claramente, isso é obviamente muito claro, é uma coisa óbvia, porque se é um estimulante que vai tirar o seu sono, automaticamente ele dificultaria se você pegasse no sono. Como é uma substância, eu não sei se eu expliquei direito, mas como é uma substância que deixa você mais alerta, vamos dizer assim, enquanto você está, mesmo que você durma, você vai estar mais alerta. Faz sentido, é muito óbvio, mas eu era burro, eu ainda sou, mas agora um burro com uma consciência. Um burro com uma consciência das minhas burrices. Então, fiquei muito tempo assim. E nunca foi. Só que nunca foi noites mal dormidas e pouco sono. Nunca foi por conta de recusar convites das pessoas. Nunca foi. Nunca foi. Eu tenho habilidades sociais muito bem desenvolvidas em que eu consigo fazer amigos, contatos e tudo mais com muita facilidade. E mesmo que eu quase nunca apareça em algum encontro que as pessoas programem, eu ainda sempre sou lembrado de ser convidado, pelo menos. Eu quase nunca consigo, porque eu quase sempre estou trabalhando, mas eu ainda sou lembrado para pelo menos se lembram de me convidar, entendeu? Eu tenho essas habilidades sociais para que me ajuda a chegar nesse ponto. E como é que eu ia construir isso? Bom, quando a pessoa ela não tem, sem falar que quando você recusa todo tipo de saída, de rolê, de festa, qualquer coisa assim, quando você recusa, as pessoas vão passar a respeitar mais você, sim. Porque você vai recusar, e aí se você quiser simplesmente dizer que você não está afim, você diz não estou afim. E na maioria das vezes eu falava não estou afim, ou vou estar trabalhando, porque ou eu de fato vou estar trabalhando, ou eu de fato não estou afim. E eu muito raramente estou afim. Então não era mentira, eu não estava inventando coisa, era simplesmente a verdade. Eu não quero sair porque eu não quero, ou eu não quero sair porque eu vou estar trabalhando, ou eu vou ter que trabalhar de manhã cedo, coisa assim, entendeu? Então, quando você coloca quando você consegue dizer não para essas coisas, você ganha mais liberdade, sim, porque não vai ser qualquer convite que as pessoas vão te fazer depois. Se for só para sair, dar uma bebida, sei lá, beber, dar dar um rolê, sei lá, qualquer merda. Se for esse tipo de coisa que é muito banal, corriqueiro, cara, as pessoas podem chamar, mas na maioria das vezes elas não vão. Porque você nunca vai para isso, porque você está sempre trabalhando. Eu estava sempre trabalhando. E quando eu estava livre e eu queria ir para algum lugar, dar um rolê em algum lugar, eu chamava o pessoal, por quê? Porque se o pessoal lembrou de me chamar, cara, eu também não vou ser cuzão de ficar sempre sentado esperando as pessoas me chamarem para o mundo chegar até mim. Quando eu quero fazer alguma coisa, o mundo tem que chegar até mim. Não, eu também tinha que fazer o serviço, né? Tinha que chamar as pessoas, tinha que combinar o rolê, tinha que ver o que ia ser feito, todo aquele negócio. Então é um trabalho também de se fazer isso. Mas, negando todos os convites, as pessoas vão ver que você tem prioridades. Alguns vão parar de convidar você para qualquer coisa, vão parar até de sair com você, de ser amigos seus. Então logo eles não são seus amigos de verdade. Às vezes vão parar de ser amigos seus por conta da sua falta de atenção que dar a eles, entendeu? Porque a maioria das pessoas que saem com os grupos de amigos, estão sempre saindo, sempre em festa, sempre coisa assim,
A maioria dessas pessoas, elas são carentes de atenção. Elas querem atenção, elas querem validação e atenção. E se você está sempre disponível, saindo para todo canto com eles, você é o ursinho deles. Eles sempre vão ter a sua atenção e a sua companhia. E aí, quando você quiser sair com elas em algum canto assim, e elas vão recusar, elas podem recusar muito bem. Por quê? Porque o tempo delas vale. O seu não vale nada para elas. Então, elas vão te dizer que não vão poder, e aí, tá, beleza. Você vai ficar malzinho ali, todo aquele negócio, e aí vai chegar no final de semana seguinte, elas vão convidar você para sair de novo, e você vai, porque você é um desocupado? Não, porque você é carente também. Só que quando você entender que você não precisa ir sempre, elas vão começar a ver um pouco mais de valor nisso daí, na sua companhia. Você pode sair menos vezes, mas não pode desaparecer. Você pode não sair. É isso mesmo que tem que ser feito. Você pode não sair todo final de semana, mas você também não pode desaparecer. Senão ninguém realmente vai lembrar de você. Sabe, tem essa coisa. Tem algumas pessoas, tem outra coisa, quando você faz isso, você meio que acaba mudando, de certa forma, o seu ciclo social. Você acaba mudando. Por quê? Porque você acaba alinhando o seu ciclo social com as pessoas que estão mais ou menos na mesma sintonia. Mais ou menos na mesma vibe que você. E aí, por consequência, você se afasta um pouco mais dessas pessoas que só querem festa e coisas do tipo, e você se aproxima mais das outras pessoas que querem buscar alguma coisa a mais, ou que dão os rolês, mas não são esses rolês intermináveis que vão até às 5, 6 da manhã, sabe? São rolês mais saudáveis, digamos assim. São saídas mais saudáveis. Deixa eu beber meu café aqui. Então, essas pessoas vão ter pessoas que vão se afastar de você, vão ter pessoas que vão se aproximar de você de acordo com essa mudança do seu estilo de vida e das suas decisões do que priorizar. Eu deixei de priorizar o meu ciclo social para priorizar a minha vida. E quando você prioriza a sua vida, tudo muda. Tudo muda. Porque você não perde tanto tempo mais com coisas que você de fato não queria. Você poderia ir, porque eu muitas vezes saía com umas pessoas lá, um grupo de amigos, e muitas vezes eu saía porque eu não tinha nada para fazer, não tinha nada em mente, e porque eu não gostava muito de ficar tão sozinho assim, porque eu estava muito isolado por muito tempo. Então eu não queria voltar àquela situação onde as habilidades sociais estão muito baixas, onde você não consegue se comunicar com as pessoas direito, onde você fica parecendo um primata falando com as pessoas, você não sabe dizer oi para as pessoas. Então eu não queria voltar a esse nível que nem eu era lá no início. Eu era bem assim, eu era muito travado, eu não conseguia falar nada. Não conseguia fazer nada, não conseguia falar nada. Até um determinado momento, não me lembro ao certo quando foi isso. Eu pensei, cara, quer saber? Que se foda. É isso, basicamente, que se foda. Vou dar uma banda, vou fazer o que eu quero fazer, vou falar o que eu quero falar e foda-se. E foi assim que meio que, claro, você vai adquirindo as habilidades de comunicação e todo esse negócio, vai aprendendo a conversar com as pessoas. E toda vez que eu decidia me isolar um pouco mais, porque para focar mais em mim, ou simplesmente porque eu não estava realmente afim, eu estava muito ou depressivo, ou eu simplesmente não queria mesmo, não tinha interesse nenhum em nada. Toda vez que eu fazia isso, sempre vinha aquele fantasma de voltar a ser
um travado, voltar a ser uma pessoa que não consegue se comunicar com as pessoas, não consegue conversar. Voltava esse fantasminha aqui no meu ouvido, toda hora falando isso. Você vai voltar a ser esse cara, você vai voltar a ser esse cara, você precisa sair. Até que chega um momento em que você vai sair. Por quê? Porque você não quer ser esse cara. E eu não queria. E eu voltava a sair, voltava a interagir mais com os meus amigos e voltava tudo ao normal. Eu comecei a tentar equilibrar essas duas coisas, que é não querer sair e sair com as pessoas, porque isso também, vida social também demanda trabalho. Você precisa dar atenção para as pessoas. Você dando atenção para as pessoas vão dar atenção para você, dependendo de como essas pessoas te enxergam, elas vão dar atenção para você de verdade. Então, é uma via de mão dupla também. É uma relação de duas pessoas ou mais em que você precisa dispor de atenção, de tempo para essa pessoa. E foi assim que eu fui tentando equilibrar toda essa situação, tentando equilibrar esse tipo de vida. Acabou que consegui. Então, eu tenho amigos que eu converso até hoje, desde a infância. Tenho amigos que poucas vezes eu converso, mas a gente troca uma ideia, volta que outra pontual, porque, sabe, aquele amigo que você quase nunca conversa, mas tá sempre aquela mensagem pra lembrar, opa, eu tô aqui, tá ligado? Tipo, tem essa situação. Mas o ponto é, quando você toma esse controle, você de fato, realmente, de verdade, você toma o controle da sua vida. Porque perdi as contas de quando eu era mais carente. Perdi as contas de quantas coisas importantes eu me prejudiquei porque eu não consegui recusar um convite para ir na casa de alguma pessoa para beber ou, sei lá, sabe? Nunca, eu não consigo contar quantas vezes, porque foram muitas. E eram situações, eram coisas que poderiam alterar a minha vida de certa forma. Poderia ser prioridade na minha vida aquele tipo de coisa que eu estava pensando em fazer, ou que eu tinha programado para fazer, ou que eu estava fazendo, mas acabou que essa incapacidade de negar as coisas tirou o meu foco e tirou a possibilidade daquilo ir para frente. Eu já perdi trabalho por conta disso, cara. Só para ter uma ideia. Eu era tão carente que eu não podia ficar sozinho, porque ficar sozinho me remetia a virar aquele cara travado lá do início. Então eu não podia ficar sozinho. E eu precisava estar na companhia de outras pessoas. Então eu fazia aquilo tudo. E por conta disso eu chegava não, atrasado. Eu nunca cheguei no trabalho, mas eu chegava cansado, eu chegava sem paciência, eu chegava a discutir com as pessoas, os clientes. Eu trabalhava no mercado na época, eu tinha que lidar com o público, e se você não souber lidar com o público, se você estiver com o moscone virado no dia, você vai acabar fazendo merda. E era mais ou menos o que eu fazia. O meu trabalho caiu muito o rendimento, porque eu estava quase toda semana bebendo e chegando às 2, 3 horas da manhã. Então foi complicado. E foi mais uma vez um aprendizado. E eu sempre digo que é melhor aprender com os outros errando do que você tendo que ir lá e errar por conta própria. Porque isso foi uma situação que, cara, foi uma situação que, por exemplo, eu não passaria se o meu pai me ensinasse algumas coisas, sabe? Se ele me ensinasse esse tipo de respeito consigo mesmo, respeito com o seu tempo, respeito próprio.
sabe? Respeito com a sua vida. Saber dizer não para as coisas é ter respeito próprio. E então só que meu pai não deu esse ensinamento. Não deu nada. Eu aprendi quebrando a cara. Basicamente. Aprendi indo pra vida e quebrando a cara. É foda. Não guardo mágoas dessas situações. Não guardo mágoas. Simplesmente acontece, né? Seres humanos são falhos e a vida nem sempre é como a gente queria que fosse. É muito mais fácil também eu chegar e falar que foi culpa de fulano, de beltrano, de ciclano, e retirar todas as causas e todas as causas, as nuances que fizeram com que o meu pai agisse dessa maneira na minha criação, sabe? Tudo que aconteceu antes e mais antes de eu nascer, do meu pai nascer, da minha avó nascer, do meu avô nascer, sei lá, tudo isso interfere, porque é uma criação gerando uma criação que gera uma criação e assim vai indo. Uma cadeia. E por exemplo, você é como você é por conta de todas as criações que aconteceram até você nascer. Tudo é consequência. A criação muito rígida gerou um tipo de pessoa, e essa pessoa vai gerar um tipo de pessoa em alguma criação. Geralmente é bem diferente da primeira. Não é tão rígida quanto foi o pai dessa pessoa. Aí essa pessoa tem o filho, e o filho vai ser um pouco mais solto, vamos dizer assim, e aí no futuro o neto dessa pessoa vai ser mais solto ainda. Aí vai até chegar um ponto em que algum dessa família vai pegar as rédeas de novo e vai ser rígido, sabe? É sempre um ciclo, é um pêndulo, é um pêndulo, e tudo isso tem consequências, causas e consequências de criações anteriores, muito antes de você nascer. Então, sabe, eu não vou apontar dedos, porque foda-se. Tem também a questão individual da pessoa. A pessoa pode simplesmente ser assim, e é isso aí, cara. A vida é assim, as pessoas são diferentes. Eu não vou ficar chorando. Então, a vida aconteceu, a minha vida foi essa. É isso aí, não tenho o que fazer. Então sabe, coisas que a gente aprende quebrando a cara. É foda. Mas é isso aí, eu acho. Eu acho que eu vou ficando por aqui. Não tenho mais nada pra acrescentar aqui. Só espero que pare de chover. Porque cara, tem que trabalhar na chuva assim é foda. É uma merda. Tendo que pegar ônibus, tendo todo aquele negócio, ruas com chão batido. Uma merda. Mas sigamos na luta até o momento em que eu não precise mais fazer até o momento em que eu possa sair desse meu trabalho formal. Se Deus quiser, não está tão longe assim. Vou ficando por aqui. Eu não lembro, eu nem me lembro o que eu falei aqui, não faço a menor ideia. Geralmente eu lembro de algumas coisas, eu não me lembro de nada do que eu falei, além da última parte que eu estava falando. Eu acho que é muito por conta do sono mesmo. Eu posso ter falado um monte de abobrinha sem sentido, ou ficou tudo embolado, muito provavelmente ficou tudo embolado e não deu pra entender nada. Mas é isso aí. Fazer o quê? É como eu estou hoje. Obrigado por me ouvir até aqui. Se você gostou, se inscreve aí, deixa o like, comenta qualquer coisa aí. Fique com Deus, eu vou nessa. Valeu, falou e eu fui.